Você já sentiu que o tempo de vez em quando dá uma pausa só para corrigir um erro do passado? Pois é. Em 1973, numa tarde de verão em Garopaba, no sul do Brasil, dois jovens viveram um amor de cinema, intenso, puro, aqueles que a gente acha que só existe em filme. Ele, um estudante de engenharia com alma de poeta. Ela, uma garota de olhos verdes que parecia refletir o mar calmo da praia onde se conheceram. 3 meses, só isso, mas um amor tão profundo que deixou marcas. Como as ondas deixam na areia, eles se prometeram um ao outro. Escreveram cartas, fizeram juras soluçam como estrelas. Ele até compôs uma música no violão, Maré da Saudade. Um nome que soa como um destino. Mas o mundo real bateu na porta. Ele partiu. As cartas dela nunca foram respondidas. E o silêncio durou 50 anos. Agora imagine isso. Em 2023, uma neta curiosa, Luísa, 22 anos, apaixonada por fotografia, encontra uma caixa de lembranças no sótão da casa da avó. Dentro, uma foto antiga, um nome e uma dedicatória que parece um segredo do universo. Para sempre, mesmo que o tempo nos leve. Ela postou uma foto nas redes sociais, quase como um sussurro no vento. Só que o vento carregou essa sugestão, direta para o coração de alguém. Alguém que todos esses anos nunca parou de amar. Será que o destino dará segunda chance? Será que o amor verdadeiro sobreviverá ao tempo, ao silêncio, à distância? E você já parou para pensar quantos amores estão escondidos em caixas, álbuns ou mensagens não enviadas? Porque o que acontece a seguir não é só um reencontro após 50 anos. É uma prova viva de que o amor que esperou ainda existe e que, às vezes, tudo o que precisamos é de uma única foto para reacender uma vida inteira de saudade. Fique comigo até o fim, porque essa história vai te fazer compensar tudo sobre destino, amor eterno e o poder de um simples gesto. Era janeiro de 1973. O ar em Garopaba cheirava a maresia, coco queimado e liberdade. O sol pintava a areia de dourado e o mar dançava com um brilho quase cinematográfico. Naquela época, não havia Wi-Fi, nem redes sociais, nem mensagens instantâneas. Mas tinha algo muito mais poderoso. O tempo. Tempo de olhar nos olhos, de caminhar devagar, de sentir. E foi nesse cenário mágico que Clara e Rafael se cruzaram, como se o universo havia planejado aquilo há décadas. Clara tinha 20 anos, olhos verdes que refletiam o fundo do oceano e um jeito sereno que encantava até os pescadores mais velhos. Ela passou as tardes desenhando na areia, lendo e ouvindo o som das ondas como trilha sonora da vida. Rafael chegou de ônibus, mochila nas costas, violão no ombro e um sorriso de quem ainda acredita em tudo. Estudante de engenharia, mas com alma de artista, andava com um caderno cheio de poemas e melodias inacabadas. O primeiro encontro foi simples. Ele derrubou seu caderno na praia. E ela o ajudou a colocar as páginas espalhadas pelo vento. Foi ali, entre folhas voando, não foi paixão à primeira vista. Foi algo mais raro, reconhecimento. Como se já se conhecessem de outra vida, de outro tempo. Em poucos dias, viraram inseparáveis. Caminhadas ao pôr do sol, conversas que duraram até o amanhecer, cartas escritas à luz de velas. E todas as noites, Rafael tocava violão para ela, sob um céu cheio de estrelas, como se o universo inteiro fosse plateia do seu amor. 3 meses. Só isso. Mas nesse breve verão, viveram o que muitos não vivem em uma vida inteira. Um amor. Verdadeiro, sem aquele tipo de romance de juventude que a gente guarda no peito como um tesouro. E quando ele partiu, prometeu: vou voltar. E até lá, essa música vai ser nossa. E tocou, pela primeira vez, Maré da Saudade, uma melodia. Quando Rafael partiu, levou o verão, o violão e a promessa de um amor eterno.
mas deixou para trás algo muito mais pesado: o silêncio. Clara, com o coração ainda pulsando naquela melodia de Maré da Saudade, começou a escrever. Carta após carta. Semanas se passaram. Nenhuma resposta. E cada amanhecer na praia, ela olhava para o horizonte, esperando ver sua silhueta voltando pelo caminho de areia. Ela escreveu 47 cartas. Sim, 47. Guardadas até hoje numa caixa de madeira no fundo do armário. Algumas com lágrimas manchando o papel, outras com trechos da música dele copiados no canto. Ela não sabia, mas cada envelope foi devolvido ao remetente. O endereço estava errado. Uma vírgula trocada, um número faltando, um erro bobo, minúsculo, mas que congelou um amor inteiro no tempo. E enquanto ela esperava, o mundo acalmou. O Brasil mudou. A tecnologia avançou. E ela, silenciosamente, mas nunca desistiu de lembrar. Rafael, do outro lado do país, também viveu seu drama silencioso. Ele escreveu de volta. Sim, ele respondeu. Mas as cartas nunca chegaram. Com o tempo, achou que ela tinha seguido em frente. Que o amor daquele verão era só uma lembrança bonita, como um filme antigo. Mas ele nunca parou de tocar Maré da Saudade. Toda noite, antes de dormir, tocava as mesmas notas. Como um ritual, como uma oração. Um estudo da Universidade de São Paulo mostra que 68% das pessoas que vivem amores intensos na juventude carregam um fantasma emocional. Anos se passaram. Vidas foram construídas. Clara se casou, teve filhos, perdeu o marido cedo. Rafael virou professor, teve uma família, mas sempre teve um canto vazio. Nenhum amor foi igual. Nenhuma música tocou fundo como aquela. E o pior não foi o fim, foi uma dúvida. A pergunta que martelava na cabeça dos dois, em noites solitárias: será que ela ainda se lembra de mim? Será que ele me esqueceu? Sótão da casa de Clara era como um museu esquecido do tempo. Cheio de caixas empoeiradas, móveis antigos e cheiro de madeira molhada pelo mar. Em 2023, Luísa, sua neta de 22 anos, decidiu organizar tudo, movida por um projeto de fotografia sobre raízes familiares. Ela queria entender de onde vinha, quem foram os que a antecederam, e foi revirando papéis amarelos, álbuns rasgados e caixas com etiquetas quase ilegíveis que encontraram na caixa de madeira. Ela estava trancada com um pequeno cadeado enferrujado. Luísa teve que forçar um pouco, mas quando abriu, o tempo parou. Dentro, fotos em preto e branco de uma Clara, jovem, sorrindo com um rapaz de cabelos cacheados e violão no colo. Havia cartas dobradas com cuidado, um ingresso de cinema de 1973, um seixo liso com o nome Rafael gravado a canivete. Mas foi uma foto em especial que chamou sua atenção. Os dois deitados na areia, olhando para o céu com a legenda manuscrita: para sempre, mesmo que o tempo nos leve. Luísa sentiu um arrepio. Nunca ouvi falar desse rapaz. Sua avó conheceu do passado, mas naquela imagem via algo que reconhecia: amor verdadeiro. O tipo que não se finge, não se força. Curiosa, digitalizou a foto e postou nas redes sociais. Instagram, Facebook, até num grupo de ex-alunos da região. Uma legenda simples: descobrindo os segredos do passado da minha avó. Quem é esse rapaz? Onde ele está hoje? Ela não esperava a resposta, só queria entender. Mas o mundo digital é um oceano de conexões. Em 72 horas, a foto foi compartilhada mais de 12.000 vezes. Pessoas comentaram: me lembra meu primeiro amor. Isso é história de cinema. Tomara que eles tenham se reencontrado. Um homem de 70 e poucos anos, amigo de infância de Rafael, viu a imagem e comentou: cara, essa é a Clara? Você ainda fala nela? E foi assim. Por um comentário, uma amizade antiga, um scroll aleatório, que a maré da saudade voltou a subir. Rafael estava tomando seu chá da tarde, cabelos brancos, óculos no nariz, quando viu a notificação.
A foto apareceu na tela do celular como um relâmpago no céu calmo. Ele congelou. Ó, coração acelerado. Os olhos umedeceram. Era ela, Clara. A mesma luz nos olhos, mesmo com o tempo gravado no rosto. E ao lado, o violão. Uma praia. No verão de 1973. Tudo voltou de uma vez, como se nunca tivesse ido embora. Ele leu a legenda da Luísa, viu os comentários, sentiu um misto de esperança e medo. Será que ela ainda se lembraria dele? Será que aquele amor ainda existiu, mesmo enterrado sob décadas de silêncio? Com as mãos tremendas, abriu o direct e escreveu algo que carregava há 50 anos no peito. Se for a mesma pessoa, eu sou Rafael. A gente se amou em 1973. Se ela ainda se lembrar de mim, gostaria de dizer que nunca parei de pensar nela. Apertou enviar. E esperou. Como em 1973. Só que agora, a resposta viria em minutos, não em anos. Luísa viu a mensagem e quase caiu da cadeira. Checou o perfil. Foto de um senhor de óculos, sorrindo ao lado de um violão. Nome: Rafael Mendes. Pesquisou. Encontrou um artigo antigo. Professor aposentado, compositor amador, vive em Florianópolis. Tudo batia. Ela respirou fundo, pegou o celular da avó e mostrou a mensagem. Clara estava na varanda, ouvindo o mar, como todas as tardes. Leu, releu. E então, com uma voz calma, mas cheia de emoção, disse: é ele. Uma única lágrima desceu. Mas o sorriso... o sorriso era o mesmo de 1973. Foi nesse momento que o passado e o presente se abraçaram. Não com drama, não com gritos, mas com um silêncio cheio de significado. Dois corações que nunca pararam de bater juntos, mesmo separados por meio século. Um estudo da UFRGS mostra que 7 em cada 10 idosos dizem que o amor da juventude é o mais marcante da vida. Não por durar, mas por ser verdadeiro. E agora, com um clique, com uma tela, com a coragem de mandar uma mensagem, a história poderia finalmente continuar. Eles combinaram de se encontrar exatamente onde tudo começou, a pequena enseada de Garopaba, escondida entre rochas e coqueiros, onde costumam assistir ao pôr do sol. O mesmo lugar onde Rafael tocou Maré da Saudade pela primeira vez. Mesmo canto de areia onde prometeram um ao outro um amor eterno. Nada foi planejado com luxo ou cerimônia. Só o mar, o vento e o coração batendo mais forte que o tempo. E quando Rafael desceu do carro, com seu violão a tiracolo e um sorriso tímido, viu Clara caminhar em sua direção. Ela usava um vestido leve, cor de areia, e andava devagar, mas com a postura de quem carrega uma vida inteira de coragem. Os cabelos grisalhos voavam com a brisa. Os olhos verdes, ainda tão vivos, resgataram os dele. Não houve abraço imediato. Não preciso. O simples fato de estar ali depois de 50 anos já era um milagre. E então, Clara sorriu. Daquele jeito que só ela sabia, e disse como se o tempo não tivesse passado: você ainda tem o violão? Rafael riu emocionado. Claro, é uma música. Nunca parei de tocá-la. E foi assim, sentados na areia, como antigamente, que ele ajustou as cordas, respirou fundo e começou a tocar. As primeiras notas de Maré da Saudade flutuaram, reconhecidas pelo mar, pelo vento, pelos passarinhos que calaram. E quando chegou o refrão, Clara começou a cantar. Baixinho no começo, depois, com a voz que o tempo não roubou, só amadureceu. Era a mesma melodia, a mesma promessa, a mesma emoção. Pessoas ao redor pararam. Um casal de jovens tocou o fone de ouvido. Uma senhora que passou com o cachorro sentou na areia. Crianças deixaram de brincar. Ninguém falou nada, só ouvi, porque ali não era só um casal idoso tocando uma música antiga. Era uma prova viva de que o amor verdadeiro não envelhece, que o passado que volta não é nostalgia, é cura, e que às vezes o destino só precisa de um empurrãozinho.
dado por uma neta, uma foto e a coragem de apertar enviar. Esse reencontro não foi só sobre Clara e Rafael. Foi sobre cada um de nós que já amou, perdeu, duvidou ou guardou uma lembrança no fundo da gaveta. É sobre a ideia de que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito nem durar para sempre desde o início. Só precisa ser real. E quando é, ele resiste. À distância, ao tempo, às cartas não respondidas. Porque o que é verdadeiro não é cansativo, ele espera. Como a maré que vai, mas sempre volta. Pense nisso. Quantas vezes você deixou de escrever, de ligar, de procurar alguém só por medo? Quantas histórias foram interrompidas por um mal-entendido, um orgulho, um erro de endereço, um levantamento? Feito por um Instituto de Memória Afetiva no Brasil, mostrou que 42% das pessoas têm um amor não resolvido. Alguém que marcou, mas com quem a história nunca teve um fim. E muitos desses amores ainda estão por aí, escondidos em álbuns, mensagens antigas, músicas que não tocam há anos. Tudo o que falta? Alguém com coragem de abrir a caixa, de postar uma foto, mandar uma mensagem. E tem mais. Essa história mostra o poder das memórias familiares. Luísa não sabia que, ao organizar o sótão, estava reescrevendo o final de um romance de 50 anos. Mas foi sua curiosidade, seu olhar sensível, que reconectou duas almas. Hoje, ela diz: descobri que não estamos sozinhos nas nossas histórias. Carregamos os amores dos que vieram antes. E é por isso que objetos como fotos, cartas e músicas são tão poderosos. Eles são pontes entre mundos, entre passado e presente, entre gerações, entre corações. O amor de Clara e Rafael virou símbolo, virou inspiração. Você provou que o tempo que cura também pode ser montado, que o destino existe, mas às vezes precisa de uma ajuda nossa, e que, mesmo depois de tudo, das despedidas, do silêncio, da saudade, ainda é possível ter uma segunda chance. Não para voltar ao passado, mas para construir um presente com o peso da história e a leveza do recomeço. Se essa história tocou seu coração, não fique só com a emoção. Compartilhe, porque talvez em algum lugar tenha uma Clara, um Rafael ou uma Luísa prestes a descobrir que o amor nunca acabou, só estava esperando o momento certo. Comente aqui embaixo. Maré da saudade. Já teve alguém no seu passado que você nunca esqueceu? Ou já pensou em procurar aquela pessoa? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente acredita que histórias como essa precisam circular, que o amor verdadeiro existe, que o reencontro é possível e que, às vezes, tudo o que falta é uma única mensagem para mudar tudo.